Todas vocês têm fé de que vamos alcançar a paz. Eu começo em nome de Deus, o mais benevolente e o mais misericordioso, e saúdo todas vocês com a saudação que Jesus costumava dar aos seus discípulos. Essa é a saudação, que a paz esteja com vocês. E essa é a saudação que todo profeta costumava dar aos seus discípulos, a mesma saudação. Então nós, muçulmanos, dizemos que seguimos todos os profetas e queremos cumprimentar nossos semelhantes com essa saudação maravilhosa. Não sou desse bairro, mas venho aqui comer uma comida deliciosa. Vocês não entenderam a piada. Tudo bem, para vocês terem vindo aqui, o clima está excelente. Tantos jogos acontecendo por aí, né? A FIFA, o basquete, vai Knicks e tudo isso. Tudo bem. Nós, da comunidade muçulmana, agradecemos de coração por visitarem nossa mesquita. Obrigada. Não quero entediar vocês com uma palestra ou discurso. Então vamos começar logo com uma pergunta de quiz. Tudo bem. Todos vocês estão prontos? Quiz? Certo. Então, minha pergunta para vocês é: quando vocês pensam que os muçulmanos começaram a chegar aos Estados Unidos? 30, 50 ou 60 anos atrás? Essa pergunta é apenas para nossos compatriotas americanos, nossos vizinhos. Certo, levantando a mão, o que vocês diriam? Sim, você está levantando a mão. Pode falar. Anos 1600? Uau, os anos 1600? Então, século 17. Vocês todas concordam? Ou vocês têm alguma outra resposta diferente? Bem, de acordo com o New York Times, o primeiro muçulmano a chegar aos Estados Unidos foi em 1529. Aproximadamente 500 anos atrás, certo? Então, ponto importante, muçulmanos também são compatriotas americanos. Nós não somos apenas muçulmanos com uma mesquita, somos americanos que têm um local de culto, como muçulmanos nos Estados Unidos. Então, os muçulmanos estão aqui literalmente há cerca de 500 anos. E não só isso, né? Aqui vai minha segunda pergunta do quiz. De todos os países do mundo, em 1776, qual país você acha que reconheceu os Estados Unidos da América primeiro? O primeiro país que reconheceu os Estados Unidos não é um país europeu, asiático, da América do Norte, América do Sul, Austrália, nem da Antártida. Com qual continente eu fiquei? Isso mesmo, minha colega de mesa me ajudou, Marrocos. Então quem te ajudou com isso? Tudo bem. Tudo bem, sim. Então é tipo, por que não? Sabe, o primeiro país em 1776 que reconheceu a América foi um país muçulmano, o Marrocos. Não foi a França, nem a Alemanha, nem a Inglaterra, certo? Foi um país muçulmano. Então, os muçulmanos fazem parte dos Estados Unidos desde a independência e até antes dela. Então, mesmo na Guerra Civil, muitos muçulmanos participaram como americanos pela liberdade dos escravos, pela unidade do país. Então, os muçulmanos são tão americanos, não só vivendo aqui há muitos séculos, mas presentes em todos os aspectos da vida nos Estados Unidos, para fazer deste país um país incrível. Tudo bem? Minha segunda pergunta para todos vocês é a seguinte. A segunda pergunta é, ok, eu fiz a mesma pergunta para uma colega minha que trabalha no hospital.
Eu disse, sabe, Bá, você me conhece há alguns meses, há alguns anos. Quem você acha que eu adoro? Qual é o nome de Deus que eu uso quando eu adoro? Ao fazer essa pergunta, entre todas as respostas erradas, certo? De todas as respostas erradas que alguém poderia dar, ele disse, sabe, doutora Sabil, eu acho que você adora um Deus cujo nome é Buda. Certo? Eu disse, Bá, você está completamente errado, não é? Ok, se eu perguntasse isso para qualquer um, o que você diria? E vocês, nossos compatriotas americanos que estão aqui? Allah, uau, bom, a palavra Allah. Enquanto eu conversava com nossa querida pastora, eu estava mencionando para ela que quando usamos a palavra Allah, não estamos adorando um Deus diferente. Você sabe, em diferentes idiomas existem nomes diferentes para Deus. Por exemplo, qual é o nome de Deus em espanhol? Deus, certo? Então, quando você diz Deus, eu não vou dizer, sabe, que Deus é um Deus diferente. Não, Deus é o Criador na língua espanhola. A mesma coisa na língua hebraica, a língua do Antigo Testamento. O nome de Deus é Yahweh, Elohim, Jeová. Na língua de Jesus, qual era a língua dele? Era inglês? Não, com certeza não era inglês, certo? O que você acha que era a língua dele? Língua aramaica, sim, língua aramaica. E o nome de Deus na língua aramaica é Ilah ou Allah, muito parecido com a palavra Allah. Então, quando nós muçulmanos nos referimos a Deus como Allah, não temos um Deus diferente. Allah não é o Deus do Oriente Médio, dos árabes, dos indianos ou paquistaneses. Allah é o Criador universal na língua árabe. Veja, ter esse conhecimento agora nos une. Nós adoramos o mesmo Deus. Existe um único Deus monoteísta. Somos parte de uma família humana. Certo, minha terceira pergunta do quiz. Certo? A terceira pergunta do quiz é esta. Você pode citar alguns dos profetas que o Islã, o cristianismo e o judaísmo têm em comum? Me diga 3 profetas. Certo. Alguém? Não, espera. Não muçulmanos. Muçulmanos, vamos lá. Vocês sabem, mas podem ajudar seus colegas americanos. Você pode pedir uma ajuda. Ok, dessa mesa aqui. Quem? Sim, o profeta Ismael é um. Certo, faltam mais 2. Somente dessa mesa. Vai em frente. Abraão, sim. Na verdade, Abraão é o segundo profeta mais mencionado em todo o Alcorão. 69 vezes. Ok, quem você acha que é o profeta mais citado? Espere um pouco, irmã ali em cima. Pode falar. Sim, o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele também. Mas nossos irmãos cristãos e judeus podem perguntar, onde está Muhammad, que a paz esteja com ele no Antigo Testamento? Você pode citar, ok, só para você, pode citar um profeta cujo nome começa com a letra M? Bem, todos vocês estão dizendo a resposta, mas tudo bem. Você ouviu o que eles disseram? Qual era o nome de quem abriu o Mar Vermelho? Musa. Musa significa Moisés. Moisés, que a paz esteja com ele, que a paz esteja com ele, certo? Moisés, que a paz esteja com ele, é o profeta mais mencionado pelo nome em todo o Alcorão. Então, o maior profeta do Antigo Testamento é um dos maiores profetas, o profeta mais mencionado em todo o Alcorão. Então, nós dizemos que Deus, que é um só, gostaria de ajudar e guiar a humanidade. Porque um dos nomes de Deus é o guia. Ele é amoroso, misericordioso, perdoador, criador, poderoso. Então ele gostaria de ajudar e guiar a humanidade. Então, de acordo com a fé islâmica, para ajudar e guiar a humanidade, Deus não desce e se torna humano. Ele continua sendo o Criador, mas dentre os humanos, ele honra e escolhe mensageiros e profetas. Então Moisés, Abraão, Ismael e Isaac, Salomão e Davi, Jonas e José e Jesus e Maomé, que a paz esteja com eles. Esses são alguns profetas em que nós, muçulmanos, acreditamos. E nós dizemos que cada profeta veio para convidar o seu povo. Sabe, não adorem seres humanos. Eles não são Deus. Não adorem animais, ídolos ou a criação. Somente se submetam e adorem o único Criador. Então, submissão e adoração ao único Criador em árabe é chamado de Islã. Tudo bem? Certo.
A terceira pergunta é: em qual livro ou livros nós muçulmanos acreditamos? Pastor, ali em cima, por favor. Sim. Não, você não está. Sim, senhor. Vamos lá. Alcorão, ok? Tudo bem. Eles estão aplaudindo ele. Por que não? Ok, sim. Batam palmas para mim. O Alcorão. Aliás, hoje todos vocês vão receber uma tradução gratuita do Alcorão em inglês. Se ainda não pegou seu pacote, pode pegar. O Alcorão é, para nós muçulmanos, o último testamento dado por Deus para guiar a humanidade. Mas junto com o Alcorão, um dos artigos da fé, como você pode ver, os artigos da fé ali no meio, um dos artigos da fé. Pastor, é que nós acreditamos em todos os livros que vieram mesmo antes do Alcorão. Nós acreditamos no livro que foi dado, ou nos pergaminhos dados ao profeta Abraão, no livro dado ao profeta Moisés, no livro dado ao profeta Davi e no livro dado ao profeta Jesus. Mas o que nós dizemos é que os livros anteriores eram para aquela época, para aquelas pessoas, mas então Deus enviou o último livro, o Alcorão, como orientação para toda a humanidade, como a conclusão da revelação. Certo. Então, uma das características únicas do Alcorão é que Deus prometeu no Alcorão que Ele iria proteger o Alcorão de ser mudado, de ser alterado. Então, só um palpite rápido, certo? Quantas pessoas você acha que podem ter memorizado algumas partes do Alcorão ou todo o Alcorão? Só uma estimativa rápida. São 10 pessoas no mundo, talvez 100 estudiosos sabem, 1000 pessoas certo que fizeram tipo 6 anos de estudo? Só dê um palpite olhando para aquela mesa ali. Sim, não, sua mesa, sim. O que? Como você sabe disso? Só um palpite, tá bom? Aproximadamente 15 milhões de pessoas memorizam o Alcorão inteiro. Da primeira até a última página. Ok, muçulmanos aqui. Agora vocês podem levantar a mão, certo? Quantos de vocês memorizaram pelo menos 5 capítulos do Alcorão em árabe? Todo muçulmano, vocês não? Ok, todo muçulmano, até meu filho está levantando a mão, certo? Todo muçulmano levanta a mão porque ao orar usamos o árabe. Precisamos memorizar alguns capítulos do Alcorão. Então, eu tenho um menino aqui, quero que ele faça uma demonstração do Alcorão em árabe, de memória. E ele é amigo do meu filho, e eu vou chamar Muhammad. Pode vir? Uma salva de palmas para Muhammad? Sim. Então, Muhammad decorou. Você terminou o Alcorão? Você terminou a memorização? Sim, faltam 7 para mim. Umas 7, ok. Então, Muhammad, dos 114 capítulos do Alcorão, ele só tem mais 7 capítulos para memorizar. Então, ele já memorizou, digamos, 95% de todo o Alcorão. E ele tem o quê? Qual é a sua idade, Muhammad? 13. Ele tem apenas 13 anos de idade, certo? Alhamdulillah, 13, certo. Sobre qual capítulo devo perguntar? Posso começar aleatoriamente, certo? Nunca falei isso ao Muhammad. Certo? Estou colocando ele na parede. Vou começar com uma parte do Alcorão que eu consigo lembrar. E quero que Muhammad continue de onde eu parei. Isso não seria um desafio, sim? Você está pronta para isso? Tudo bem, então. Ele disse que sim, certo? O suspense está aumentando. Vamos ver. Eu me refugio em Deus contra o Satanás, em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Diga... Eu busco refúgio no meu Senhor com sabedoria e boa orientação, e discuta com eles da melhor maneira possível. Eu me refugio em Deus contra o Satanás, em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Convide para o caminho do seu Senhor com sabedoria e boa exortação, e discuta com eles da melhor maneira possível. Certamente seu Senhor é quem sabe melhor quem se desviou do seu caminho, e Ele é quem sabe melhor quem está guiado. Ok. Pronto. Deve ser muito. Isso mesmo. Ok, tudo bem, ele fez isso. Muito bom.
Veja, sem aparelho, sem cópia do Alcorão, mas de memória, ele conseguiu recitar e continuar de onde eu parei. E isso é incrível, não é? Não em inglês, espanhol ou urdu, a língua dos pais ou avós dele, mas sim no árabe original em que o Alcorão nos foi dado. Certo. Então nós muçulmanos o que dizemos é que o Alcorão veio como uma orientação para toda a humanidade e veio como solução para os problemas da humanidade, os problemas do racismo, do antissemitismo, da islamofobia, certo? Jogos de azar, vício, homicídio, desintegração familiar. Dizemos que o Alcorão tem soluções para esses problemas. Tudo certo. Última pergunta do quiz. Depois quero responder ao máximo de perguntas possível. O que você acha que é o conceito de vida após a morte segundo o Islã? Você acha que nós muçulmanos acreditamos no dia do juízo final, no acerto de contas? Nós acreditamos em reencarnação? Ou nós não acreditamos em nenhuma vida após a morte? O que você diria? Alguém? Aí está. Então, o que nós muçulmanos dizemos é que esta vida é curta. Um dia todos nós teremos que morrer, assim como as pessoas antes de nós, elas faleceram. No entanto, esta não é a única vida para nós, seres humanos. De acordo com o Islã, cada ser humano será trazido de volta à vida. E então eles estarão diante de Deus no dia do julgamento. Então, o dia do julgamento será baseado em como vivemos esta vida, nas crenças que temos e nas ações que realizamos. Então, de acordo com o Islã, uma pessoa vai para o paraíso se ela tiver a crença correta. Significa que a pessoa adora só um Deus, crê em todos os profetas, no último livro e em todos os livros. E faz as boas ações. E sempre que falharmos, pedimos o perdão e o arrependimento de Deus. Então, como você pode saber, o Alcorão, nós não acreditamos que alguém precise morrer por nós ou que Jesus foi crucificado por nós. O que dizemos é responsabilidade própria. O que fazemos é o que carregamos. Se eu ultrapassar o limite de velocidade, eu devo ser responsabilizada. Não você, não meus pais e nem Adão e Eva. Então, o caminho para o paraíso é que uma pessoa será admitida no paraíso pela graça de Deus se ela tiver a crença correta e praticar boas ações. E obviamente, infelizmente, nós também acreditamos, não infelizmente, esse é o plano de Deus. Nós também acreditamos no fogo do inferno para aquelas pessoas que, mesmo tendo a chance de se arrepender, mesmo recebendo tantos sinais de Deus, rejeitam a Deus. Elas adoram outra pessoa além de Deus, não são boas pessoas, não se arrependem de seus pecados, não mudam de direção. Assim como em qualquer sala de aula, se um professor, apesar de tantos avisos, tantas instruções, a criança não vai para a aula, não entrega, não faz as tarefas ou provas. Temos que culpar a criança e não o professor nem o Criador. Vamos esperar e orar para que, com a orientação de Deus, todos alcancemos o paraíso. Antes de encerrar minha parte desta sessão, quero finalizar com uma passagem profunda do Alcorão. Depois, abriremos para perguntas. Como o irmão Sharik mencionou em sua passagem sobre as semelhanças, vou encerrar esta sessão trazendo mais algumas semelhanças importantes. Certo, então essa passagem está no capítulo 49 do Alcorão, versículo número 13. Capítulo 49, versículo número 13 do Alcorão. Deus não está se dirigindo apenas aos árabes ou aos muçulmanos. Deus está se dirigindo a toda a humanidade. E então Deus está dizendo que humanidade, eu os criei a partir de um único homem e uma única mulher, e os constituí em nações, povos e tribos. Para que vocês possam se conhecer uns aos outros. Para que vocês possam se conhecer uns aos outros. Não para que odeiem, desprezem ou discriminem. Vocês devem se conhecer uns aos outros. Então Deus diz que a melhor pessoa entre vocês é aquela que teme a Deus e é piedosa. Então vamos esperar e orar por essa semelhança, por essa humanidade, por sermos parte da família humana como irmãos e irmãs. Eu oro a Deus para que Ele nos dê a capacidade, a coragem, a sabedoria e a educação. Então todos nós juntos como irmãos e irmãs, nos submetendo ao Criador, formamos a humanidade com a orientação de Deus, longe do racismo, da islamofobia, do antissemitismo e de todos os males sociais. E nós construímos a humanidade baseada na bondade, na justiça, na moralidade e na unidade.
E o resultado não seria nada menos do que um amoroso estado de paz. Que Deus nos ajude, que Deus guie e abençoe todos vocês. Muito obrigada por terem vindo. Obrigada. Então, alguma pergunta, algum comentário, como eu estava dizendo para nossos queridos amigos na primeira fila, certo? Não sejam tão cautelosos. O que vamos pensar ou sentir se você perguntar? Essa é a oportunidade. Se eu estivesse em uma igreja, ou em um templo hindu, ou em uma sinagoga, eu teria uma longa lista de perguntas. Tudo bem? Sintam-se à vontade. Uau, primeira pergunta. Pronto. Eu esperava que talvez você pudesse falar um pouco sobre alguns dos equívocos comuns que, infelizmente, ainda estão muito presentes entre eles. Muito bem. Bom, muito obrigada por terem vindo. Uma salva de palmas para nossa irmã. Isso aí. É a segunda vez que você está aqui. Sempre bem-vinda, certo? Então, a pergunta, eu esqueci seu nome. Nicole. A irmã Nicole está perguntando quais podem ser alguns equívocos que podemos ter. Vamos ficar aqui o dia todo, ok. Então, deixa eu começar talvez com um. Tudo bem. Talvez um equívoco que nós, quero dizer, nossos colegas americanos, nossos irmãos e irmãs não muçulmanos possam ter é sobre as mulheres no Islã. Mulheres no Islã. O motivo é o seguinte: quando as pessoas veem a mídia popular, como a Casa Branca, quer dizer, Fox News. Talvez a Casa Branca também. E a Casa Branca? Mesma coisa, certo? As pessoas podem ter a percepção de que nossas irmãs, nossas mulheres, as mulheres muçulmanas, não têm direitos. Elas são subjugadas, certo? Elas não têm. Não têm direito à educação, não têm personalidade, ficam só em casa, mas isso está longe da verdade. O Islã considera homens e mulheres espiritualmente iguais, 100%. Existe um versículo no Alcorão, capítulo 4, versículo 1, que diz que tanto homens quanto mulheres foram criados de uma só alma, de uma mesma essência. Então, no nível básico, fundamental, 100% iguais. Em segundo lugar, antes do século VII, antes do Alcorão ser revelado a Muhammad, que a paz esteja com ele, as mulheres daquela época não tinham todos os direitos que temos hoje. Certo? Mas o Islã veio para dar a elas esses direitos maravilhosos. Você pode estar se perguntando, sério? Que direitos? Bem, um dos direitos, como eu estava comentando com alguém aqui, é o seguinte: neste estado de Illinois, quando você acha que as mulheres conquistaram o direito de ter propriedade? Aproximadamente. Você não usa muito o chat GPT, você sabe disso. Quando? 1250. Bem, é mais do que isso. Então, em Illinois, são 1861. Só se você for uma mulher branca. Se você for uma pessoa de cor, esqueça isso. Então, em 1861, as mulheres neste país conquistaram o direito de possuir propriedades. O Islã concedeu esse direito no século VII, progressista e avançado. As mulheres neste país conquistaram o direito à educação superior por volta da década de 1840. O Islã concedeu esse direito lá no século VII. O Islã não só deu o direito das mulheres à educação superior, como, na verdade, a universidade mais antiga em funcionamento contínuo no mundo inteiro foi fundada por uma mulher muçulmana. Alguém sabe em que país fica? Marrocos? Isso mesmo. Novamente, o país é Marrocos, certo? No país do Marrocos. Então, antes de Harvard, Oxford, Stanford, Penn State e Cambridge, mulheres muçulmanas já estavam fundando universidades, hospitais e farmácias. Veja, estou apresentando o verdadeiro retrato do Islã, não o aspecto cultural. Neste país, por padrão, de acordo com a lei, se uma mulher se casa, ela tem que adotar o sobrenome do marido. O Islã garante esse direito às mulheres muçulmanas. Ao casar, podem manter seu sobrenome sem precisar mudá-lo. Então, quando me casei há algum tempo, certo, nós fomos ao cartório do condado de DuPage para pegar a licença de casamento. E a funcionária perguntou para minha esposa, então, para qual sobrenome devemos mudar o seu? Ela não gostou. Olhou para a funcionária e disse, por que mudar meu nome? Mude o dele, né? Apontando para mim, né? Mulher forte conhece seus direitos. O Islã deu esse direito.
O direito de opinar, de participar do processo político, o Islã concedeu esse direito no século VII neste país, só foi acontecer nos anos 1900. O que estou tentando dizer é que a fé maravilhosa, linda e completa do Islã deu esses direitos enormes às mulheres muçulmanas. Se às vezes a cultura tira esses direitos, culpamos a cultura, mas não a fé do Islã. Um exemplo rápido que posso dar é este. Como neste país, existe uma lei federal que garante salário igual para trabalho igual. Existe uma lei federal, mas na prática vemos outra coisa. Quero dizer, para cada dólar que um homem ganha, uma mulher, ela ganha apenas 79 centavos se ela for uma mulher branca, certo? Se for uma mulher hispânica, talvez 49 centavos, talvez 50 centavos. Mesmo agora, hoje, em 2026. Então, quando olhamos para o Islã, precisamos separar a cultura da bela fé do Islã. Sabe, assim como, por exemplo, na América do Sul, quero dizer, a maioria são católicos que acreditam na Bíblia. Você pode ter os cartéis de drogas lá, ditadura, pobreza, analfabetismo, gangues e, sabe, álcool. Eu não culpo o cristianismo ou Jesus, que a paz esteja com ele, ou a Bíblia. Eu culpo aquela cultura, mas não a fé. Então, da mesma forma, se você tiver qualquer conceito errado sobre o Islã, sobre violência, sobre mulheres ou sobre, sabe, subjugação, qualquer coisa assim, é importante que você separe a cultura da verdadeira fé do Islã, tudo bem? Mas por último, mas não menos importante, Nicole, é que quando se trata de mulheres, o Islã honrou as mulheres de uma forma tão grandiosa que chega a ser impressionante. Sabe, recentemente tivemos o Dia das Mães, certo? Todo mundo deu flores para suas mães, enviou flores e fez uma ligação. Não existe propriamente um Dia das Mães no Islã. Então, todos os jovens aqui, hoje é o Dia das Mães? Sim, né? E ontem? E amanhã, certo? Sim. E também os jovens devem saber que não existe asilo no Islã. O lar de idosos ou asilo é a casa do filho. Então, na verdade, tem uma coisa importante. Ok, quantas mães estão aqui? Só levantem a mão, certo? É uma honra ser mãe, não é? Uau! Uma vez, um muçulmano se aproximou de Muhammad, que a paz esteja com ele, e fez a seguinte pergunta: ó profeta de Deus, para quem no mundo todo devo direcionar meu amor e minha admiração? E Muhammad, que a paz esteja com ele, respondeu: sua mãe. Então o muçulmano fez a pergunta novamente: tudo bem, e depois da mãe? Então o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, respondeu: sua mãe, tudo bem. Na terceira vez ele disse: sua mãe. Na quarta vez ele disse: o pai, certo? Todos os pais estão dizendo na quarta vez. Então, se mães e pais estivessem competindo em uma Olimpíada espiritual segundo o Islã, a mãe ganharia a medalha de ouro, de prata e de bronze, certo? Isso significa que eu chegaria em casa com o prêmio de consolação, certo? Mas os pais também são honrados no Islã. O que estou tentando dizer é que o Islã honra as mulheres como mães, esposas e filhas, e reconhece os direitos e o empoderamento dados às mulheres muçulmanas no passado. Elas construíam hospitais, farmácias, eram estudiosas de altíssima importância, fundaram universidades das quais todos nós nos beneficiamos. Então, esse é o equívoco que as pessoas podem ter, mas esse é o fato que queremos apresentar. Sim, por que não? Sabe, para as mulheres no Islã, sim, claro. Então, vá em frente. Novamente, qualquer semelhança, qualquer diferença, sabe, conceito de Deus, vida após a morte, história, geopolítica, qualquer pergunta é uma boa pergunta. Sim, Senhor. Uau, nossa primeira mesa está ganhando aqui, ok. Minha pergunta é: qual é o significado da lua crescente? E o crescente é um símbolo do seu Deus no islamismo? Certo, então o irmão é... Qual o seu nome? Rick está fazendo a pergunta: qual é o significado da lua crescente, certo? Qual é o significado da lua crescente? Bem, a lua crescente, a lua cheia ou qualquer parte da lua, todas elas são criações de Deus. O sol, a lua, os planetas, as estrelas, nós todos somos criação de Deus. Caso você veja uma lua crescente em uma cúpula de alguma mesquita, isso é um símbolo cultural, não é um símbolo islâmico. Isso vem dos otomanos.
Os otomanos, em certo momento, foram uma potência no mundo e tinham várias culturas, símbolos, artes e tudo mais. Então, várias mesquitas ao redor do mundo passaram a adotar isso. Isso não simboliza o Deus da Lua, certo? A Lua não é um Deus. O Criador da Lua é o Criador. Então, o Islã é uma fé sem símbolos. É apenas um símbolo cultural, não é um símbolo islâmico. Então, não é análogo à cruz. Não é análogo a alguns símbolos que certas religiões têm. Vem apenas do aspecto cultural. Uau! Ótima pergunta, fico feliz que tenha feito. Você tem uma pergunta? Sim, pronto. Nosso jovem irmão, você pode dizer seu nome e perguntar. Meu nome é Haldane. Como sabemos da existência de Allah? Uau! Certo. Então a pergunta é, como sabemos da existência de Deus? E como você sabe que Deus é um só, em vez de talvez várias pessoas, trindade e tudo mais? Bem, quero dizer, essa é uma boa pergunta. Como você sabe da existência de Deus? Bem, antes de tudo, nós dizemos que há muitos sinais, tanto ao nosso redor quanto dentro de nós. E esses sinais apontam para um Criador. Sabe, assim como você não precisa olhar para o sol lá fora quando vê que está claro, aquele brilho intenso, você não precisa olhar para o sol. Só pelo sinal você sabe que tem sol lá fora. Da mesma forma, há muitos sinais. Quais seriam 1 ou 2 sinais rapidamente? Um sinal rápido seria, ok, quantos de vocês fizeram biologia básica na escola? Alguém? Eu não vou chamar você, só levante a mão. Agora eu vou escolher você. Não, estou só brincando. A célula humana. Ok, cada ser humano tem perto de 100 trilhões de células ou mais. Se você pegar uma célula e colocá-la em um microscópio de alta potência, verá muitas partes da célula. Complexo de Golgi, ribossomos, lisossomos, núcleo, os cromossomos, os genes, a membrana celular, certo? Tudo isso você consegue lembrar, né? Certo, biologia celular básica. Então, no núcleo você tem 43 cromossomos, 46. 46 cromossomos, 23 pares. Nos cromossomos, em diferentes regiões, você tem os genes. E os genes são os que nos dão a cor dos olhos. Você sabe quão altos vamos ser, o formato do nosso rosto, certo? Todas as proteínas que eles produzem, células se juntando, formando órgãos, órgãos se juntando, formando um corpo humano. Então, o código, as instruções estão lá na célula humana, no núcleo, nos genes. Então, se você abrir uma célula e o núcleo e aquela informação que você tem no núcleo, se você escrever em um livro em branco, a quantidade de instruções que tem lá preencheria 900 livros e cada livro teria que ter pelo menos 500 páginas. Essa é a quantidade de informação dentro do núcleo de cada célula. Então, minha pergunta para qualquer pessoa que não acredita em Deus é: quem colocou tanta informação na célula, o equivalente a 900 livros cada um com 500 páginas? Veja, a natureza não consegue criar nenhuma página, nem sequer meia página. Esqueça um livro inteiro. Então, quem colocou tanta informação dentro de uma célula, o equivalente a 900 livros? Então, nós dizemos que se não é a natureza, tem que ser o Criador da natureza, que é o Criador. Certo, então essa é uma evidência de que existe um Criador. Agora vamos para como sabemos que Deus é um só. A razão pela qual sabemos que Deus é um só é que todos os profetas vieram para pregar a unicidade de Deus. Então, o Alcorão diz no capítulo 3, versículo 51, que a principal mensagem de Jesus era convidar as pessoas para a unicidade de Deus. Então, em árabe é assim: Allah Rabbi wa Rabbukum fa'budu hadha siratan mustaqiman. A tradução é a seguinte: Jesus é citado no Alcorão, e a tradução em inglês é: Jesus está dizendo que, verdadeiramente, Deus, Allah, é meu Senhor e o seu Senhor. Adorem somente a Ele, e esse é o caminho reto, a unicidade de Deus. Então dizemos que todo profeta que veio pregar a unicidade, mesmo se você olhar para o Antigo Testamento,
Por exemplo, dos 10 mandamentos que temos, o primeiro mandamento diz no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, que você não deve ter nenhum outro Deus além de mim, certo? No singular. Depois, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, quando Moisés foi questionado sobre quem é Deus, ele disse ao seu povo: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um só. Adore a Ele de todo o seu coração, mente, alma e força. E esse é o primeiro mandamento. Quando Jesus foi questionado com a mesma pergunta de todos os mandamentos, qual é o maior, o mais importante de todos? Isso está no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 29. Jesus respondeu: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um só. Adore a Deus de todo o seu coração, mente, alma e força. E esse é o primeiro mandamento. Então dizemos que todo profeta veio para convidar seu povo à adoração de um só Deus. Então o que aconteceu, Hassan, na história foi que as pessoas, à medida que se afastavam da fé monoteísta, começaram a adotar e diluir o monoteísmo e passaram a adorar animais e ídolos e humanos, profetas e mensageiros. Então Deus enviou o último profeta, Muhammad, que a paz esteja com ele, para trazer as pessoas de volta ao monoteísmo, da mesma forma que todo profeta pregava ao seu povo. Então, nesse sentido, o Islã está alinhado com a mensagem principal de todos os profetas e todos os mensageiros. Então essa é a minha resposta. Bom trabalho. Pode prosseguir. Mais perguntas? Você citou isso para alguns árabes, é algo cultural, não religioso. Também vemos isso na Liga Cristã, onde todos ficam juntos nesses grupos. Assim como eu não olho para a KKK e julgo o cristianismo por causa disso. Da mesma forma, nenhum irmão ou irmã não muçulmano deveria julgar o Islã com base em algumas opiniões extremas e práticas de alguns muçulmanos que não são tão bons. Tudo bem? Isso é importante, porque a injustiça e a opressão levam ao extremismo. Então, existe um estudo feito por Roberto Pepe. Ele é um professor da Universidade de Chicago. O que ele fez foi um estudo de 25 anos sobre terrorismo e atentados suicidas. Então, de acordo com o estudo dele, ele concluiu que não é o Alcorão, não são os ensinamentos islâmicos, não é Maomé, que a paz esteja com ele. O que leva a esse extremismo é a ocupação. Ele disse que é a ocupação dos Estados Unidos e das potências ocidentais nas terras muçulmanas. Essa ocupação, a ditadura por procuração e a opressão estão levando ao extremismo. Então, toda vez que vemos opressão, as pessoas se radicalizam. Sharia é a orientação de Deus, é isso que significa. Certo? Sabe, assim como existem os 10 mandamentos ou 613 mandamentos no Antigo Testamento, se eu tiver que dizer em árabe, eu digo que essa era a Sharia dada ao profeta Moisés e ao seu povo. Não mentir, não enganar, ser bom com seus vizinhos, respeitar seus pais, era a Sharia nos 10 mandamentos dada àquelas pessoas. Então a Sharia também tem, sabe, uma orientação maravilhosa. Isso significa que a unidade da humanidade faz parte da Sharia. Lutar contra o racismo faz parte da Sharia. Cuidar dos pais faz parte da Sharia. Ser uma força do bem na sociedade faz parte da Sharia. Mas assim como um cristão, um judeu ou um hindu podem abusar de suas escrituras ou dos conceitos principais, lá também. Existem alguns muçulmanos que, por causa de um mal entendido, podem usar a palavra Sharia e podem abusar de seus vizinhos. Certo? Se você vê extremismo, atentados suicidas, opressão das mulheres, subjugação das minorias não muçulmanas, o Islã proíbe tudo isso. A Sharia proíbe tudo isso, mas as pessoas fazem por falta de entendimento, opressão e injustiça. Tudo bem? Mas a Sharia veio para unir a humanidade. A Sharia veio para combater o terrorismo e o extremismo. Tudo bem? Então, quando se trata das mulheres no Islã, e você mencionou a questão da cobertura, certo? Certo, importante. O Islã realmente exige que tanto homens quanto mulheres se cubram de maneira modesta. Importante. Não é só para as mulheres, mesmo como homem muçulmano, eu não posso usar roupas apertadas. Eu não posso usar roupas do gênero oposto. Eu preciso usar roupas modestas e decentes.
Mas para as mulheres, elas precisam se cobrir um pouco mais do que os homens, porque sempre há práticas relacionadas a homens e mulheres em qualquer cultura, em qualquer país. Por exemplo, nos Estados Unidos existem cerca de 14 estados em que eu, como homem muçulmano, posso sair sem camisa. Nenhuma mulher neste país, certo? Por causa da nossa natureza física, da nossa constituição física que Deus criou. Mesmo no cristianismo, aliás, se você olhar no Novo Testamento, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 5 e 6, capítulo 11, versículos 5 e 6, o Novo Testamento ordena às mulheres cristãs. Quando elas saem, especialmente quando vão à igreja, elas têm que se cobrir, elas têm que usar o hijab. Como algumas de vocês estão usando o hijab, as mulheres cristãs também têm que usá-lo, mas isso não é exigido dos homens cristãos. Até mulheres judias casadas não podem mostrar o cabelo, precisam cobri-lo. Isso é um sinal de modéstia e decência. Está presente em quase todas as culturas, todas as escrituras, todas as religiões. Não é algo exclusivo do Islã. Mas se algumas pessoas estão abusando de mulheres por causa disso, temos que culpá-las, mas não os mandamentos, os princípios e a orientação do Islã. Certo. Você tem alguma pergunta complementar sobre isso? Não, eu acho que isso é muito verdade, porque como eu disse, você vê que no cristianismo somos levados ao extremismo e isso acaba sendo promovido. Isso vem da Bíblia? Não, não vem, assim como não vem do Alcorão. É isso mesmo, você está interpretando e ampliando. Sabe, da mesma forma, às vezes eu digo para meus amigos muçulmanos, meus irmãos e irmãs aqui, não julguem a Bíblia ou o cristianismo. Com base nos cruzados, com base no genocídio dos nativos americanos, com base na Inquisição espanhola, na qual os muçulmanos e os judeus foram convertidos à força e expulsos. Correto? Isso não é cristianismo, nem Jesus, que a paz esteja com ele, nem bons cristãos. Essas são apenas aquelas pessoas, aqueles cristãos, que ao usarem a Bíblia de forma errada, fizeram isso. Da mesma forma, se algum muçulmano usar a palavra jihad ou sharia ou o Alcorão, se eles estiverem usando o Alcorão e, você sabe, os princípios islâmicos de forma errada, nós os culpamos 100%. Nós os educamos, mas não a fé do Islã. Fico feliz que você tenha feito essa pergunta. Sim, hoje estamos tendo uma casa aberta na mesquita, uma casa aberta na Masjid, na mesquita ISNS. Pastor, você é muito bem-vindo. Obrigada, estou aqui para trazer paz da nossa comunidade da Igreja Luterana Esperança e promover boa vontade e compreensão. Existem tantas semelhanças, pastora. O que você acha sobre haver uma semelhança entre o Islã e o cristianismo quando se trata de Jesus e Maria? Acho que ambas concordamos que Jesus foi um homem incrível. Nós temos diferenças em relação a quem acreditamos que Jesus seja, mas todas acreditamos que Jesus foi um profeta e que ele realmente realizou milagres. E nós acreditamos que Maria foi, também uma grande profetisa por mérito próprio. Então, sim, junto com isso, talvez os membros da sua igreja fiquem surpresos ao ouvir e descobrir que nós dois concordamos e acreditamos tanto no Islã quanto no cristianismo. Que Maria era virgem quando deu à luz Jesus. Sim. Uau, essa é uma grande semelhança. Também acreditamos nos milagres de Jesus. Você sabia que o Alcorão menciona alguns milagres que não estão na Bíblia? Você está ciente disso? Pastora. Não, eu não sabia. Não tinha percebido essa semelhança. Jesus costumava fazer figuras de barro. Sabe, como as crianças quando brincam na praia fazem castelos, fazem figuras. Então Jesus costumava fazer figuras de barro e soprar nelas. Elas saíam voando. Elas realmente se transformavam em figuras vivas. Interessante. O segundo milagre é que Jesus falou quando ainda era um bebê. Quero dizer, imagine só, um bebê de 1 ano, 1 dia de vida, 2 dias de vida. Jesus começou a falar. Interessante. Você já ouviu isso antes? É a primeira vez que ouço isso. Eu também tenho muito a aprender com você. Então, rapidamente, certo, pastora, o contexto em que Jesus falou quando era bebê é que, quando a Virgem Maria deu à luz, ela ficou com muito medo de que, se mostrasse o bebê para as pessoas, elas a acusariam de adultério, de imoralidade, certo? Sem opção, ela levou o bebê ao seu povo. Todos a cercaram e começaram a acusá-la.
Maria, você é de uma linhagem nobre. Por que fez algo assim? Quer dizer, sabe, fornicação e tudo mais? Agora ela não pode se defender. De acordo com o Alcorão, quando bebê, Jesus disse que era um servo de Deus. Deus me fez uma profetisa, Deus me deu uma revelação. E Deus me fez bondosa com minha mãe para dar caridade e para orar. E continua. Maravilhoso. Agora você pode mencionar que participou dizendo que o Alcorão mencionou. Mas a questão é que após cada milagre de Jesus, o Alcorão diz que é pelo poder, pela permissão de Deus. Significa que o poder vem de lá, não do próprio Jesus. Nós duas concordamos com isso, com certeza, sim. Só para garantir que a gente não comece a adorar humanos, profetas, sabe, a criação. Nós mantemos nosso foco e adoração no único Criador. Então, pastora, por fim, certo, você acha que eventos como esse, muçulmanos, judeus, cristãos, pessoas de fé se reunindo, você acha que isso é benéfico? Eu realmente acho que é benéfico. Realmente começa com a gente mostrar ao mundo como viver com compreensão e respeito, sabe? Respeito mútuo uns pelos outros. Então, isso é realmente importante para construir relacionamentos. Bem-vinda à mesquita. Obrigada pela sua hospitalidade. Obrigada, pastora. Se cuida.